Bom, já vamos começar a gravar. Eu sempre acho triste não ver a carinha de vocês, não ouvir, tudo bem, que a gente vai falando, mantenham os microfones fechados, mas quando quiser falar, pode abrir o microfone e me interromper, tá bom? É importante que vocês participem, que senão eu fico sem saber como que vocês estão. Hoje, a gente vai falar um pouco da fitoterapia. Eu mandei aqueles vídeos para vocês e falamos um pouquinho, né, de como que era, e até fez parte até de atividades e tudo mais, de algumas atividades. E das atividades que a gente falou, eu achei interessante que eu perguntei se todo nutricionista podia fazer a prescrição de fitoterápicos. E algumas pessoas colocaram sim, né? E a maioria das pessoas colocaram não. E aí, depois que eu fui rever o meu conceito lá na tela e achei interessante que a gente falasse sobre esse assunto. Na verdade, como o fitoterápico é tudo aquilo que é de origem vegetal e que causa efeitos bons no organismo e tudo mais, quando ele está prescrito na forma de chá, na forma de uso na alimentação, então ele pode ser utilizado por qualquer nutricionista. Então, quando você fala para a pessoa assim, olha, toma um chazinho de erva doce, ou quando você passa na programação da dieta um chá de hibisco, ou um chá de gengibre, ele está dentro dessa classificação de que todo mundo pode prescrever, todo nutricionista pode prescrever. Assim como você pode prescrever o brócolis, pensando nas propriedades nutricionais dele, né? Assim como você pode prescrever o alho para uma pessoa que tem hipertensão, sabendo que o alho, ele tem a alicina, que vai ajudar bastante nesse processo de hipertensão. Então, tem muitas coisas que a gente pode usar, tipo as garrafadas, né, da vida. Então, as garrafadas, quando a gente fala em garrafada e tudo mais, a gente às vezes pensa naquela quantidade de misturas. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter pessoas que tomam água de berinjela. Quem nunca ouviu falar em tomar água de berinjela? E aí, quando a gente fala isso, a gente fala assim, nossa, mas um nutricionista pode prescrever água de berinjela? Pode, porque é uma espécie de infusão, né? Tá ali fazendo o princípio ativo dele gerar. O que não pode ser prescrito por qualquer nutricionista é a prescrição medicamentosa do fitoterápico. Então, quando a gente elabora um fitoterápico, eu vou pôr o fone, que acho que vai ficar mais audível. Quando a gente fala de fitoterápico, quando a gente pensa num fitoterápico, naquele do farmacêutico e tudo mais, aí sim, essa prescrição só deve acontecer com um nutricionista que tem a especialização em fitoterapia. E por que eles inventaram essa moda, né? Peraí. E por que a invenção dessa nova moda, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então tá bom. Eu pergunto, antes de você entrar, eu coloquei que sim, bem nessa linha que você diz, né? Tipo, eu coloquei que sim, todos os nutricionistas, mas se for de forma natural. Isso. E alguns eu até corrigi ontem, e na hora da correção eu coloquei que a resposta era não. E aí, agora, por isso que eu já estou colocando a confirmação aqui modificada. Porque, na verdade, quando é nessa forma, pode sim. Tá? Lá no estatuto do nutricionista tem, aí ele diz, né? De forma natural, bem claro, qualquer um, mas com mais, tipo, eficácia na questão da clínica, né? Exatamente. Que é interessante quando a gente pensa assim, ó, tô com gases, né? A pessoa tá reclamando para você que ela tem gases e tudo mais. Por que não dar para ela um chá de noz moscada ou então um chá de erva doce, né? Que são coisas que a gente já utilizou durante toda uma vida, a gente sabia disso, né? E a gente foi aprendendo, e às vezes tem pessoas que têm mais sabedorias e conhecimentos em relação a isso,
por conta de, às vezes, ter uma avó que era raizeira, ou então de ter convivido com pessoas que consumiam muitas raízes, muitas ervas e chás e tudo mais, então ela pode fazer esse uso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, é comum, às vezes, a nutricionista prescrever o chá verde para o paciente, porque o chá verde, ele é um excelente antioxidante, ele ajuda no tratamento do câncer e tudo mais, tal. Porém, quando a gente usa ele para, como para não ter, né, preventivo, quando a gente usa ele como preventivo, a gente não pode esquecer que um chá, principalmente os chá verdes, né, os chás em gerais, que são, que eles são, tem cafeína, né, todos esses chás, eles inibem a absorção de alguns nutrientes, né, que ele funciona igual café, cafeína, ele funciona igual café, então ele inibe a absorção, por exemplo, do cálcio, do ferro, né, se ele inibe a absorção do ferro, então eu tenho que levar isso em consideração e cuidar com os horários que eu estou prescrevendo, fazendo essa prescrição. Então, mesmo que eu só seja nutricionista, não tenha especialização em fitoterapia, eu tenho que ter o conhecimento do que eu estou prescrevendo. E é importante a gente analisar, porque existem alguns fitoterápicos, e que vocês vão ter a oportunidade de ter bastante palestras, eu penso sobre isso e tudo mais, sempre nas jornadas, ou então, a gente sempre trazia uma farmacêutica, que é muito querida por nós, que é a doutora Esmeralda, e ela é do Paraná, se eu não me engano, ela é uma farmacêutica e ela vinha para nos auxiliar bastante nesse quesito de fitoterapia, por conta de que, às vezes, a gente tem que, tem que ter um padrão na regulamentação. Então, por exemplo, tem algumas ervas que a gente não pode prescrever. Por exemplo, o ginkgo biloba, né? Que é uma coisa que, às vezes, muita gente começa a utilizar e utiliza até e fala, nossa, mas tá tudo bem, eu já consumo isso há muito tempo, eu faço isso há tanto... E não sabe que não pode ser prescrita. Aí a pessoa fala assim, mas se eu for na farmácia, eu chego lá na farmácia e eu tenho um vidrinho de ginkgo biloba que eu posso comprar por vontade própria, né? Aí, então, eu poderia ser uma enganadora, né, e falar para a pessoa, olha, vai lá na farmácia, eu não posso te prescrever, mas você pode ir lá na farmácia, procurar e tomar tomar isso para você. Aí a gente pergunta assim, então por que se tem a venda na farmácia disponível para qualquer pessoa comprar, é que eu, enquanto nutricionista, não posso prescrever? Isso é uma pergunta para vocês. Se alguém souber, pode me responder. Abre o microfone quem for responder. Eu quero participação. Ninguém. Eu acho que tem a ver com questão de conduta, prof. Tipo assim, é que parece que hoje tudo se pode. É aquilo que a gente fala, mas o que cabe à minha profissão? Eu sei que até aqui eu posso fazer, daqui para cá não cabe a mim. Então, acho que entra muito caráter, conduta, sei lá, no meu ver, sabe? Volta tudo aquilo que a gente falou em bioética, né? Que a gente falou muito da parte ética, bioética e tudo mais, que isto serve para algum procedimento nutricional, porque a ginkgo biloba ela é muito utilizada para melhorar a qualidade cerebral. Só que existe também estudos muito recentes dizendo que a pressão que ela acaba fazendo no sangue, né, na circulação sanguínea, pode causar uma hemorragia sem retorno. Então, é aí que vem aquela história de que não é porque é natural que ele não tem efeitos colaterais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Essa é a grande reivindicação das pessoas que usam a maconha, por exemplo. Elas dizem assim, a maconha, ela é natural, se ela é natural, ela não causa dependência, ela não causa isso, não causa aquilo, não causa aquilo outro. E é um erro, porque embora ela seja natural, ela tem fator psicoativo, ela tem muitas coisas, muitas dosagens,
né? Tanto que quando ela tem uso medicinal e que tem validação e tudo mais, tem que ter um tipo, porque a gente não pode esquecer que dentro das plantas, elas às vezes fazem pequenas modificações e que já modificam totalmente o princípio ativo daquela questão, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, não é porque é natural que não que faz bem para todo mundo, né? Uma das coisas bem interessantes, eu acho que eu já até falei isso para vocês, quando a gente fala em fitoterapia, às vezes a pessoa começa a usar os chás de hibisco, e é chá mesmo, né? Então, ela fala assim, não está colocando composto, pó, nem nada de hibisco. E aí ela está fazendo uso do chá de hibisco com certa constância, porque ele realmente ajuda a queimar mais caloria e tudo mais. Só que daí, associado a isso, ela está fazendo um tratamento para tentar engravidar e não consegue, não sabe o que aconteceu. E aí a gente vê que em estudos recentes também, o hibisco, ele tende a fazer essa dificuldade de engravidar, quando não, ele é um abortivo natural. Então, às vezes, eu tenho que ter esse conhecimento e conhecimento de tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa, para eu saber exatamente o que prescrever, né? E para saber até que o chazinho que eu estou prescrevendo pode ser um problema sério, né? Assim como o uso da noz moscada. O uso da noz moscada com certa frequência é tóxico ao nosso organismo e pode causar a morte. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente pensa, nossa, mas, né, a noz moscada, por isso que quando você vai usar uma noz moscada, por exemplo, num creme branco para fazer uma lasanha, você não põe o pó de uma noz moscada inteira ralada. Tanto que quando a gente compra uma noz moscada, aquela nozinha que é pequenininha assim, aquilo dura muito tempo, porque é uma pitada daquilo de condimento para dar um sabor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todas as coisas. Eu vou tentar abrir aqui a apostila nossa, que é a apostila da Andrea, né, para vocês olharem aqui outra parte que a gente vai falar. Tá? Então, não pode esquecer também que tudo tem que estar com a legislação em dia. Vocês estão vendo? Sim, prof. Tá vendo? Então tá bom. Então, aqui a gente fala, por exemplo, que da resolução, né, da RDC, que foi permitida em 2002, né, que era para aprovar o regulamento técnico de substâncias bioativas, probióticos, isolados, com alegação de propriedade funcional ou de saúde. Então, tudo isso pode, mas eu tenho que tomar cuidado. E principalmente porque o probiótico a gente usa bastante, né, algumas outras substâncias bioativas, é o isolado que a gente vai ter que tomar muito cuidado. A gente pode encontrar na fitoterapia, a gente pode comercializar na forma de extrato seco. O que é o extrato seco? É a planta que foi secada, né? E aí é como se for para fazer um chá e tudo mais. Mas eu posso usar também o extrato seco para bater ele ali, me diminuir e encapsular. Né? Então, eu só vou estar dando um aumento considerável na quantidade de ação dele. Então, imagina que se eu for fazer um chá, eu vou usar uma quantidade X da planta. Quando eu encapsulo isso, eu posso triplicar ou quadriplicar a quantidade desse extrato seco numa única cápsula. Então, também a gente tem que ter cuidado, que é o que acontece, por exemplo, com as cápsulas de café, né? A cápsula de cafeína que tem 1 miligrama. Quanto que a gente toma quando a gente toma café o dia todo? Então, de repente, quando a gente está tomando café 3 vezes ao dia, a gente não chega nem a 30 miligramas de cafeína. Porque é diluído, tem o café, mas ele sofreu diluição e tudo mais. Quando eu tomo a cápsula de café, por isso que algumas pessoas, quando tomam a cápsula de café, começam a sentir um batimento cardíaco acelerado, né? E se ela tiver uma hipertensão arterial, isso pode ser o suficiente para ela fazer uma hipertensão provisória e pode até causar um desmaio. Então, a gente também tem que ter isso em consideração, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas então eu posso usar o infuso do café. Pode,
né? Ele pode fazer parte de uma prescrição. A pessoa gosta de tomar café pela manhã, ela vai tomar café antes da atividade física, e aí você pode colocar café com algum tipo de gordura, né? Por exemplo, que é muito comum agora usar para treinos, pré-treino, o café com óleo de coco, né? Aí a pessoa está fazendo com o intuito de emagrecer. Aí ela faz usa o café com óleo de coco, e aí ela resolve que isso é muito legal e gostoso, e ela passa a tomar 8 cafezinhos no dia com óleo de coco. Essa quantidade de óleo de coco vai ser o suficiente para ela ganhar peso, ao invés de perder, como ele serviria se fosse prescrito adequadamente. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com tudo isso. Bom, e aí a gente tem os carotenoides, fitoesteróis, flavonoides, fosfolipídios, organosulfurados, né, polifenóis e probióticos. A gente tem todos esses grupos, eles têm na forma de alimento, por exemplo. Eu quero prescrever carotenoide na alimentação dessa pessoa. Eu não posso prescrever um molho de tomate que ela faça em casa, vai ter licopeno, vai ter beta-caroteno, né? E se eu quiser colocar alguns flavonoides, eu posso pôr a soja, né? Eu posso pôr também a alicina, que no caso aqui é o organosulfurado, que é o alho, né, na composição do alimento. Então, eu também tenho a opção de usar isso em forma de alimento, e só suplementar quando for estritamente necessário, ou seja, quando eu preciso que tenha uma especificação maior. Por exemplo, a pessoa está com muito nervosa, muito ansiosa, uma ansiedade leve, tá bom, gente? Quando a gente fala em ansiedade, a gente está sempre pensando em ansiedade leve, porque quando eu penso numa ansiedade maior, eu tenho que encaminhar essa pessoa para um tratamento com um profissional, psiquiatra, ou psicólogo e tudo mais, tá? Então, essa leve, por exemplo, ela tá agora, é um momento de crise, um momento de angústia, tem muitas pessoas muito ansiosas, mas ainda não é uma ansiedade doentia. Então, eu posso ajudar com uma passiflora, né, com valeriana, que são ervas, que são plantas que ajudariam. E essas ervas e plantas, por exemplo, eu posso dar um chá de camomila para a pessoa, para ela dormir, ou um chá de cidreira, mas ela, de repente, está ainda se sentindo muito ansiosa. Então, se eu sou uma nutricionista especializada em fitoterapia, eu posso prescrever a valeriana na forma de cápsula, né? E aí também, quando a gente fala dessa farmacêutica, que nos ajuda bastante, ela fala muito nisso, que nessa quantidade, né? Porque nós temos um limite. Por exemplo, a gente tem uma prescrição que pode ser a vitamina D, por exemplo, até X. Quando ela ultrapassa, ela já vai ser uma dosagem de drogas medicamentosas. Então, ela só pode ser prescrita pelo médico, né? Então, tem algumas coisas que são bem importantes que a gente saliente sobre tudo isso. Outra coisa importante é que eu falei, né, o extrato seco, e o outro é o ativo isolado. Por exemplo, aí eu quero prescrever o princípio ativo, tipo assim, eu quero que a pessoa fique menos ansiosa. Só que ao invés de eu prescrever a passiflora, né, eu vou prescrever o princípio ativo. Então, eu prescrevo o 5-hidroxitriptofano, que vai ajudar exatamente naquilo. Que é como se quando eu penso no ômega 3, por exemplo, eu penso no DHA. Então, ao invés disso, eu poderia prescrever direto o DHA, né? Esses manipulados em óleo, como cápsulas, como ômega e tudo mais, é muito difícil a gente encontrar para manipulação, né? Então, aí a gente acaba escolhendo no mercado as que têm melhor proporção ou coisas assim. Então, aqui tem algumas prescrições exclusivamente médica. Por exemplo, a uvursina, vou falar aqui não o nome científico, que fica mais fácil, né? A equinácea, que é excelente para aumentar a imunidade da pessoa e tudo mais, mas ela não serve para que a gente prescreva, entendeu? Mas você pode, de repente, ir em algumas farmácias e encontrar o xarope de equinácea. E aí você
pode fazer uso, mas aí o farmacêutico vai te instruir que você não pode fazer uso dele contínuo. Então, são essas as coisas que são importantes que a gente saiba, para a gente saber que a gente não pode ser prescrito com tanta frequência, coisa assim. Ó, eu acabei de falar da valeriana, e tô vendo aqui que a valeriana não pode mais ser prescrita por nutricionista, tá? Eu prescrevia. Agora só a passiflora, então. Bom, vamos lá, adiante, então. E aí, então, ocorreu que veio essa nota da Asbram, né, para que fosse firmado que a nutricionista que faça esse tipo de tratamento tem que ter a pós-graduação. Muitas pessoas, por exemplo, muitas pessoas ao longo da vida, elas fizeram, por exemplo, uso de fitoterápicos, quando ainda não tinha pós-graduação. A pós-graduação é uma coisa mais recente, né? Eu mesmo estudo a fitoterapia muito antes da pós-graduação existir. E aí, quando entrou essa obrigatoriedade, a Asbram, que é uma Associação Brasileira de Nutrição, ela aceitou que as pessoas que trabalhavam antes com a fitoterapia, que fizessem uma prova que validasse o conhecimento dela com fitoterápico, e assim ela se tornava também especialista em fitoterapia. Isso aconteceu para quem estava até, acho que uns 3 anos atrás. Agora, mesmo se eu tenho todo esse meu conhecimento com fitoterapia, mas eu não fiz nem essa prova e nem uma pós-graduação, eu não posso prescrever fitoterápico, eu tenho que fazer de novo uma pós-graduação, tá? Isso são muito importante. E aí, esse título de especialista que passou a ser validado, tá? Então, a pessoa tem que validar, terminar o curso, tá bom? Que mais que a gente tinha que falar? Eu vou abrir de novo um pouquinho para vocês falarem dúvidas, né? Me falem as dúvidas que vocês têm. Ou ninguém tem dúvida, tá todo mundo ótimo. Vamos, meninas, eu quero dúvidas. Eu não tenho dúvida, prof. Não? Tipo, como é algo que é novo, tipo, parece aquela coisa. Como a gente ainda não conhece bem, então, tipo, fica no chazinho só mesmo. E como é algo também, tipo, eu não sou de chá, essas coisas. Então, pra mim, sabe, não faz tanto. Entendi. Mais alguém? Gente, parte do nosso trabalho, parte da nossa nota final antes a gente fazia um trabalhinho em dupla, que eu acho que vai ficar inviável agora, que era exatamente sobre um ativo isolado. Então, por exemplo, você escolher um ativo isolado de uma planta e tudo mais, e fazer um texto sobre ele, com referência e tudo mais, tal, estudar. Isso pode ser, isso vai ser uma parte de um estudo. Então, por isso que eu estou falando tanto isso para que vocês depois, na hora de fazer, vocês já podem começar, por exemplo, a pensar em alguma coisa. Por exemplo, eu citei aqui a berinjela, né? Aí as pessoas começam a se interessar e falam, mas por que a berinjela ajuda a diminuir o colesterol, que é um dos efeitos que ela faz, né? Aí eu coloco lá, berinjela diminui o colesterol. Eu vou achar o nome de alguns princípios ativos e eu posso estudá-los, né? Lembrando que agora, nesse momento, nós estamos com o PubMed aberto, com o Cielo todo aberto para pesquisa, então seria muito legal que vocês já começassem a pesquisar sobre uma erva ou uma coisa de interesse, tá? Então, porque isso vai valer nota lá na frente. E eu acho que é muito importante para a gente poder ter essa formação. E outra, se for tão interessante o assunto pesquisado, vocês podem usar isso para TCC. E isso é bem interessante, por exemplo, de repente, porque esse que vocês estão fazendo agora vai ser uma revisão bibliográfica, né? Vocês só vão ver nas pesquisas, né? Vocês vão pesquisar sobre o assunto. De repente, vocês acham tantas coisas interessantes sobre o assunto que vocês resolvem testar. E aí, no semestre que vem, a gente pode testar com ratinho. Professora, Pode falar, Thaís. eu queria ter uma dúvida. Tipo, sabe aqueles picão, aqueles remédios do mato, assim?
Aham. Entra nesse fitoterápico? Entra nesse fitoterápico. Tipo assim, E outra, por que o chá de picão ajuda a diminuir a icterícia? Não sei. Aí você vai pôr na internet e vai descobrir qual que é o nome, primeiro de tudo, né, o nome dele, né? Vai pegar o nome, vai colocar lá no PubMed, vai ver quais os artigos que tem sobre o assunto e vai. E outra coisa que eu queria perguntar, por exemplo, a minha mãe, ela faz todo dia esse chá de picão pro meu pai tomar. Tipo, ele toma umas 4 garrafinhas. Tipo, Todo dia. sim, ela faz muito. Aí, Mas o que ele tem? não tem nada, ela faz porque ela fala que é bom. Coitada. Aí, todo dia ele toma e ele fala assim, nossa, eu tenho que tomar, senão sua mãe vai brigar comigo. Aí, eu queria saber se, tipo, pode não substituir a água, né? Tipo, além disso, tem que Não. tomar Tem que tomar água. E água. aí, agora, seria bom, então, você usar ele para sua pesquisa, para já começar a pesquisar ele, sabe por quê? Então, eu penso, por Ele é isso que eu muito resolvi utilizado perguntar. para melhorar o fígado, mas ele é usado para melhorar o fígado na proporção de crianças, né? Que ele é muito usado quando a criança nasce com icterícia, das avós fazerem, né? O chazinho de picão e tudo mais. Então, ele dá uma amenizada nas doenças do fígado, mas até que ponto? Né? Então, até que ponto ele também não se torna tóxico? Isso é interessante. Então, vale a pena você buscar o princípio ativo dele, né? Qual que é o nome científico e o princípio ativo atuante, que alguém conta, e sair atrás de procurar, porque de repente ela está intoxicando ele, né? Verdade. De repente está parecendo que é uma coisa boa e aí é uma Tipo, intoxicação. eu acho que era folha da graviola também que minha mãe tomava antes. Aí, tipo, ela tava tomando muito. Ela gosta muito desses negócios. Aí, tomando muito, tava fazendo mal pra ela, tava prejudicando outras coisas. Aí Pois ela é. melhorou. Tem umas coisas que a gente, por exemplo, às vezes a gente prescreve para o paciente que está com constipação intestinal o Sene, né? Que todo mundo sabe que Sene ajuda a soltar o intestino e tudo mais. Aí as pessoas falam assim: ah, vou fazer, né? Vou colocar o Sene. E aí coloca. E, gente, tem algumas pessoas que têm uma certa alergia ao sene. E o sene, se você não souber fazer o chá dele certinho, que ele não pode ir para a erva não pode ir quando ele ainda está em fervura, né? Tem que ser depois de um tempo. Faz o chá por imersão, que é quando você põe e abafa só, e tem um tempo limite, ele dá cólicas horríveis. Aí a pessoa, de repente, passa tempos que ela tá com cólica, que ela vai pro banheiro, sua frio, né, passa mal, e ela não sabe o que ela tá, por que é, e é o sene. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né, então, às vezes é melhor trocar por outra coisa do que usar uma coisa que, de repente, dá uma certa intolerância, né, e tem muito disso. Lembra que eu falei da noz moscada? Tem um livro que fala 100 jeitos de matar uma pessoa e tudo mais. E uma das coisas que eles colocam é a noz moscada. Agora, você imagina, de repente você está tomando noz moscada e você acha gostoso e resolve tomar todo dia. E pode ser tóxico. Então, ela vai acumulando ao ponto de chegar uma hora, ela não ser mais tão benéfica para a saúde do jeito que a gente deveria, que a gente pensaria. Né? Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. As pessoas que gostam da tal da garrafada é um problema sério, porque nas garrafadas ainda tem outro problema mais grave ainda, que é a mistura pode fazer com que ele se torne mais tóxico ou menos tóxico, ou até que um perca o efeito do outro. Né? Então, são coisas que a gente também tem que levar em consideração, porque daí é muito comum, por exemplo, raizeiros fazer uma mistura, né? Eu não sei se vocês lembram, há uns 3 anos atrás, foi 3 anos, né? Tinha uma castanha da Índia, que eles chamavam, e aí muita gente começou a usar essa castanha da Índia para emagrecer, porque é aquela coisa de moda, né, gente? O povo é bem, bem louco, bem maluco. Assim, quando começa uma dieta de moda, uma dieta louca de moda, há uma divulgação, então, a fulana emagreceu 10 quilos tomando chá, porque ninguém quer uma coisa verdadeira, que é reeducação alimentar e tudo mais, todo mundo quer um milagre. Aí a pessoa emagreceu 10 quilos tomando a chá da castanheira santa, da castanha da Índia, sei lá o quê.
E aí começou um monte de gente a tomar. E ela causa uma lesão renal e acabou morrendo 2 pessoas. E uma ficou, perdeu as funções das pernas e tudo mais, porque ela deu alguma reação nos rins. Eu não sei direito explicar como que foi essa reação tóxica que aconteceu. Mas tudo isso também leva em consideração. E isso é importante. Outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, do extrato seco, aí você fala assim, não, então eu vou lá, vou pegar o extrato seco e vou criar meu extrato seco. Então, eu vou lá naquela casinha, daquele senhorzinho da rua que vende as ervas e vou comprar dele. Quando a gente pensa, por exemplo, num produto farmacêutico, o produto farmacêutico, ele tem que validar desde a origem do produto, desde quando plantou a plantinha lá, até ele chegar na farmácia, saber que ele não tem agrotóxico, que ele não tem contaminação de fungos e tudo mais. Porque numa coisa seca desse jeito, o que pode acontecer? Fungo. E lembra que a toxina do fungo, ela pode ser altamente letal, que é o que acontece às vezes em alguns amendoins, né, em silos de amendoins, e por isso que às vezes o amendoim não é tão bem recomendado quanto uma castanha para a hora do dia a dia e tudo mais, por conta do armazenamento dele, né, porque eles são armazenados em salas que é do tamanho de um quarto, ou maior do que isso até, e se der um fungo lá embaixo, todo o quarto que está cheio de amendoim está contaminado. Só que eles vão perder essa venda toda? Não vão. Então, o que vai fazer? Eles vão tirar o pedaço que está com o bolor, que está aparecendo, que é a história do pão, né? Quando a gente vê um pedaço de pão, de bolor numa fatia de pão, todo o pão tem que ser descartado, porque a toxina daquele fungo já espalhou por toda a área. Então, isso tudo é muito importante, a gente tem que tomar cuidado. Isso é perigosíssimo, né? Tá escrito aqui, peraí, clique para retornar a videochamada. Ué, eu parei? Não, prof, você tá aqui. Ah, Tá então normal tá. aqui. Veio aqui dizendo que eu tinha que voltar de videochamada. Vocês estão vendo agora de novo a aula? De prescrição. Tá. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso. Então, quando a gente pensa, às vezes, é muito mais interessante você fazer uma pós-graduação em fitoterapia e ter a condição de pelo menos proceder sem o uso de agrotóxico e tudo mais, com a prescrição medicamentosa, ou até com a prescrição dos chás, mas comprados em farmácias de manipulação, em farmácias que a gente que tem idoneidade e que a gente sabe que está um alimento seguro, porque corre o risco de eu dar também um desses de rua e acontecer de estar totalmente contaminado, né? Ou até de não ser a erva que eu achei que era. E isso também é uma coisa muito, muito preocupante, né? Então, a prescrição de plantas medicinais, chás medicinais, é permitida para todos os nutricionistas. Já os fitoterápicos, né, na forma de medicamento, os magistrais, preparações magistrais, daí precisa desse título, tá? Então, é importante a gente destacar isso. Tá? E aí, como que se prescreve, né, esse fitoterápico? Aí eu vou entrar sempre eu tenho que explicar e eu tenho que saber as interações, eu tenho que ter estudado tudo sobre isso, né? E aí eu vou fazer com a nomenclatura botânica dele, eu posso até usar o nome popular, por exemplo, chá verde, mas a nomenclatura botânica vai ser muito mais importante, né? Então, eu preciso citar a parte utilizada que eu vou fazer, se é da folha, se é do caule, se é da planta, né? A forma de utilização que eu quero preparo, se é rasura é quando eu pego a planta e rasgo e ponho no chazinho. Ou se eu quero um extrato seco, ou se eu quero o ativo isolado, que geralmente quando o nutricionista prescreve, quando ele tem a pós-graduação e tudo mais, ele vai prescrever o ativo isolado, que é mais fácil, né? Melhor, mais certeiro, né? Mais garantido. Aí a posologia, que é quanto que eu vou usar e quantas vezes. E essa posologia que também eu tenho que estar dentro das terminações
que cabem ao nutricionista. Tem algumas que elas ultrapassam e só pode ser prescrita por médicos ou farmacêuticos, né? Então, a gente também tem que entender tudo isso, tá? E na prescrição de plantas medicinais, drogas vegetais, considerar essas que devem ser preparadas unicamente por decocção, maceração, infusão, conforme indicação, não ser admissível prescrita sob forma de cápsulas, drages, pastilhas, xarope, spray ou qualquer coisa assim, que a gente tem que ver. Ou então também onde que eu vou prescrever, por exemplo, às vezes é uma pessoa que eu vou prescrever uma coisa e ela é alcoólatra, e ela está tratando para tirar o vício, então eu tenho que também não posso prescrever, de repente, uma tintura em álcool, eu vou ter que fazer uma tintura em vinagre, e às vezes a tintura em vinagre fica difícil de se tomar, meu Deus do céu, é horrível, é amargo, é terrível, então também tem que levar isso em consideração. Outras coisas que eu tenho que levar em consideração é que alguns princípios ativos têm odores muito desagradáveis, né, e aí, né, por exemplo, do brócolis, do couve-flor, né, tudo isso tem odores desagradáveis, então às vezes encapsulado fica mais fácil, né, de se tomar. Bom, aí aqui o componente ativo, que são os princípios que estão fazendo responsável pelo efeito desejado, o componente inerte, que são os adjuvantes, que é o que vai fazer ali, que vai estar junto, né, então, por exemplo, o que vai ajudar ele melhorar a absorção, inclusive, por exemplo, eu prescrevo, que nem naquela aula grande que aquela professora falava, né, de fitoterapia para acne, para um monte de coisa, ela falava bastante sobre essa composição que a gente monta, né, porque de repente você tá com um problema, a pessoa tá com um problema de ansiedade, mas por isso ela tá comendo muito, então na hora de prescrever, você não vai prescrever só o 5-hidroxitriptofano, você prescreve também uma outra coisa, de repente um para diminuir a vontade de comer doce, o outro para ajudar a queimar mais calorias, então são coisas que vai adicionando para melhorar o componente da fórmula, tá? E o veículo que vai ser usado, se vai ser usado em celulose, microstatina e tudo mais, que são se vai ser sólido, semissólido, né? Se vai ser goma, se vai ser bala, se vai ser chocolate. Tem um chocolate hoje em dia que ajuda a emagrecer, porque ele é rico em glucomannan, que é uma coisa que diminui a vontade de comer doce, e aí você come um chocolate 70%, que tá com glucomannan, e aí ele já vai amenizando. Então, aí que hora que eu vou tomar? Ou não, eu vou te dar uma barra e você vai comer o dia inteiro. Não é assim que funciona, né? Então, tudo isso eu tenho que saber, tá? A parte líquida da fórmula, eu tenho que saber qual o princípio ativo que é misturado para favorecer essa dissolução, né? Então, por exemplo, se eu pensar em óleo de coco, óleo mineral e tudo mais, eu tenho que pensar também em vitaminas, por exemplo, o ômega 3, não adianta eu pôr ele em pó, ele não vai funcionar, porque ele está em óleo, ele vai ficar mais importante se ele fizer em solução oleosa, né? Outros são estéreis, e assim, estéreis, né, de ésteres, né? E aí, essas são coisas que a gente tem que saber como que ele funciona para saber exatamente onde que eu vou colocar, qual a melhor solução, tá? Mas isso daqui, tudo, quando vocês fizerem uma pós-graduação, aí já vai ser mais interessante para vocês saberem, tá? E aí ele vai falando como que você vai prescrever, né? Então aqui a Andrea passou bem bonitinho para vocês até tudo, ó, tudo certinho, quais as formas, como que o nutricionista faz e tudo mais. Outra coisa, se eu sou nutricionista e eu tenho que prescrever alguma coisa, eu tenho que prescrever coisas que são relacionadas à nutrição. Aí eu pego e falo assim para vocês, olha, vamos passar isso daqui que é um creme para mão e tudo mais. Um creme para mão é de uso tópico, então um nutricionista não pode prescrever medicamentos de uso tópico. Outra coisa é o injetável, e muito cuidado. Esses tempos atrás, estava tendo muitas nutricionistas funcionais fazendo uso de medicamento endovenoso, que era, pegava essas fórmulas interessantes para o nosso organismo, então, por exemplo, quelato, Q10, zinco quelato, vitamina A, B, C, F, um monte de coisa, e fazia um composto medicamentoso que dava no soro via endovenosa.
isso, se for trabalhado com um médico, pode ser possível. E quem aplica tem que ser um profissional da enfermagem, mas ele não pode ser uma prescrição do nutricionista. E tinha bastante nutricionista, inclusive, fazendo propaganda disso. Isso é uma coisa muito complicada. Outra coisa que eu queria falar para vocês, e que depois que eu lembrei agora, na hora que eu falei da pele, é que às vezes a gente faz assim, a babosa, que eu falei para vocês, tanto que ela é importante e tudo mais, graças a ela, a minha cara não ficou machucada nem nada, que bom, maravilhoso, porque ela é de uso tópico. E aí, lembra que saiu um suco de aloe vera, porque a babosa também é chamada de aloe vera fora daqui, né? Mas ela não tem uma só espécie, ela tem várias espécies. E aí teve um suco de aloe vera, que ficou muito conhecido, que ele ajudava no tratamento do câncer, né? E ele não ajudava, ele ajuda até hoje, ele é realmente muito bom, ele é muito, muito específico para isso, para tratamento de cânceres e tudo mais. Mas é uma empresa que tem um suquinho de aloe vera dentro da garrafinha. No Brasil, é muito comum a babosa, que é a aloe vera, espalhada em todos os terrenos, tem na casa da minha mãe. E as pessoas começaram a pegar aquela gosma, né, da aloe vera, e bater no liquidificador. E ela é altamente tóxica. Então, a gente tem que também levar isso em consideração, muito cuidado com a fala. Por exemplo, a babosa na pele, no cabelo, ela ajuda na queimadura e tudo mais, tal. Mas ela não é um medicamento. E eu não posso mandar manipular isso com esse intuito. Eu não posso, na verdade, nem induzir que vocês usem, né? Mesmo que seja para cabelo e tudo mais, tal. Porque não é meu conceito enquanto nutricionista. E fazer suco, então, é altamente tóxico e pode matar a pessoa que está usando. Aí, principalmente, que daí vai ser vinculado a pessoas com câncer. Aí a pessoa vai lá e pega a babosa e faz. Por que não pode? Porque aquele suco que é feito e que vem de fora do Brasil e tudo mais, é feito com um tipo de aloe vera. Essa aloe vera é passada por um processamento químico e tudo mais, e ela transforma isso num suco. É como se eu estivesse passando por um processo de farmácia para poder liberar esse princípio ativo com a sua ação na melhor forma. Então, muito cuidado quando a gente fala de onde que vem aquilo. E por isso que, às vezes, o nutricionista gosta tanto de prescrever como ativo isolado. Porque, às vezes, quando a pessoa não sabe, ou sabe de onde que vem aquele ativo isolado, ela usa de forma errada. Um exemplo também bem comum que aconteceu uns tempos atrás, que virou uma febre. O jornal, o Globo Repórter, que ajuda a nutricionista a destruir, né, toda a nutrição, o Globo Repórter fez uma reportagem falando sobre a faseulamina. A faseulamina é o princípio ativo do feijão branco que ajuda no processo de emagrecer. E ele ajuda mesmo, é bem conceituado e tudo mais, ele ajuda no processo de emagrecer. Então, ele é feito em cápsulas, e aí faz. Quando passou a reportagem e falou, associando que era o feijão branco e que fazia faseulamina, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a triturar o feijão branco nos mixes da vida e virar ele um pó e começaram a tomar. Lembra, gente, quando que a gente consome o feijão? Quando a gente tem que cozinhar o feijão, porque senão ele tem fitoquímicos que podem nos prejudicar. E aí isso começou a acontecer com as pessoas. Olha que loucura! Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar, inclusive, do que é importante para que ela faça a condução de maneira mais correta, né, e da maneira mais eficaz. Porque pode acontecer de eu acabar induzindo a pessoa a usar uma coisa que não era de uso comum. Gente, eu vou parar por aqui, são 50 minutos aqui eu falando, né, porque daí a gente vai, vamos ver quantos faltam para acabar essas aulas. Não, falta bastante ainda, e aí a gente começa depois na próxima. O que é importante que eu quero que vocês já comecem a pensar, tá? Sobre o trabalho que nós vamos fazer mais tarde. Nós vamos fazer um trabalho que é sobre sobre um tipo de fitoterápico.
Então, eu quero que vocês comecem a procurar, né? A Thaisa já ficou prático para ela, a gente já deu a ideia dela usar do pinhão, já que a família usa bastante. Vocês podem fazer a mesma coisa. Pegue uma coisa que vocês usam na família, um chá, ou que a avó falou e tudo mais, e vamos começar a procurar. E aí a gente vai fazer um pequenino artigo sobre aquele específico. Se eles forem ficando bons, a gente vai usar esses artigos depois para publicar, e essas publicações vão ser importantes para a gente, para vocês mesmo, né? Enquanto validação, enquanto coisas, enquanto profissional mesmo da área. Isso é muito bom para vocês. Então, como nós não estou pedindo ele agora, tá? Por isso que eu estou dando esse tempo, porque vocês vão ter um tempo para poder fazer boas pesquisas e aproveitar enquanto está esse período de clausura, de fique em casa, onde as grandes plataformas de ensino liberaram para vocês, para todos nós, né, sem custo, a gente abrir, baixar artigos e tudo mais. Quando a gente entra no PubMed, é tudo em inglês, mas a gente pode usar o tradutor do Google para saber, e também depois pode também aproveitar para fazer um inglês agora nesse período de confinamento, que vai ser muito útil para quem tiver esse interesse, vai ser muito útil na vida profissional, hoje em dia, falar uma segunda língua. Tá bom? Agora eu quero que vocês abram os microfones e deem a opinião final sobre a aula, e que depois eu vou desligar e a gente vai ligar de novo para tirar dúvidas sobre nutrição e metabolismo. Tá ok? Então, agora, de nutrição integradas, façam perguntas. Ou comuniquem-me que se está tudo ok, que vocês entenderam tudo que eu falei aqui. Ai, tão bom ver carinhas. Ai, tem que fazer a foto. Ai, faz hoje, foto. Ai, deixa eu arrumar. Você avisa a gente que vai fazer a foto, pra gente estar linda na foto, porque Deus me... Temos que trabalhar com a Raul. Ela que não... Então, você... Tatiana desligou o microfone. Tatiana, você desligou o microfone. Tá, vocês se preparem para a foto, bonitinho. Cadê Ana Beatriz? Cadê Flávio? Cadê Priscila? Cadê Isabela? Todo mundo, vamos? Adriele. Isa. Povo, aparece aí. Então, eu estava até pedindo para a Isabela abrir, porque eu não lembrava da carinha dela. Olha só. Aí eu tenho que ver vocês para saber quem que vocês são. Eu já tenho uma dificuldade enorme de decorar nome e tudo mais, e ainda depois eu não vejo a carinha de vocês, vou ficar sem saber quem são. Que pausa para foto. Né, pro... Todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Que aula boa. Agora, meninas, me digam como é que estão, o que foi, se deu certo, se entenderam. Eu cheguei atrasada na aula, mas é um conteúdo que eu gosto e eu acho que eu estou entendendo. Pesquisar sobre vai ser muito legal para você, então, se é um assunto que vocês gostam. Hoje em dia, gente, uma nutricionista que trabalha com paciente dentro do consultório não tem como abrir mão dessa pós-graduação, porque é imprescindível, é muito legal e o retorno é muito melhor. É muito bom, por exemplo, às vezes uma pessoa que adora comer doce começar a tomar um fitoterápico e ver a resposta de que ela está realmente sem tanta vontade de comer doce. É muito legal. Professora, na tarefa até eu coloquei o que eu achei. Até tinha era código penal que falava sobre que qualquer nutricionista podia prescrever. Só que aí a senhora falou agora, eu até deixei lá porque eu falei assim, se tem um código aqui que tá falando que pode, pra mim tá certo, né? Que tem lei, tá certo. Mas agora a senhora falou que não pode, Pro. Então, Thaís, eu tava falando no começo da aula, eu tava falando exatamente isso, que a gente pode prescrever chá,
a gente pode prescrever infusão, né, por exemplo, colocar a berinjela na água e tomar água de berinjela, tal, mas eu não posso prescrever fitoterápico se eu não tiver a pós-graduação em fitoterapia. Então, os chazinhos e eles na forma de alimentos, ok, por exemplo, eu falar para a pessoa, come um alho de manhã porque vai ajudar a diminuir a sua pressão arterial. Vai ser uma delícia, né? Você comer um pedaço de alho pela manhã. Mas eu estou usando como alimento, então eu posso, né? Agora, se eu falar, não, olha, toma uma cápsula de alho, tal, pela manhã, só quem tem a pós-graduação. Né? A gente acabou fazendo, foi o conselho delimitando e tudo mais, por conta de serem algumas coisas muito tóxicas e algumas coisas intervirem muito em darem outros problemas, e aí por isso que então é preciso fazer uma pós-graduação para que você tenha conhecimento e não fazer besteira. Tem muitas ervas que são abortivas, muita, né? E aí, então, às vezes dá problema. Outras pessoas têm alergia, às vezes só vai descobrir quando a dose é mais alta, e a gente só consegue fazer doses mais altas com o ativo isolado. Então, por isso que daí precisou ser uma pós-graduada. Então, é melhor recomendado. Então, ele pode prescrever na forma de planta, chás, água, tal, mas nunca na forma fitoterápica. Medicamento, né? E do material que a senhora colocou, no final ele põe quais são os tipos que a gente pode passar, né? Tem um slide lá que falam quais são dessa forma natural. Isso mesmo. Tem bastante. Porque tem um limite, por exemplo, tem a vitamina D, que é muito engraçada. A vitamina D, ela tem um limite, e o limite dela não é ainda a DRIs, é um limite de prescrição que a gente não pode ultrapassar. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, o médico tem que prescrever a vitamina D, né? E você já reparou que quando o médico prescreve vitamina D, ele prescreve uma por semana? Ele não prescreve diariamente, né? A gente também, por conta dessa dosagem, porque ela é muito alta a dosagem, né? Mais alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Bom. E qual é o chá que eu vou fazer? Eu já sei qual é a erva que eu vou procurar. Vou procurar sobre hibisco. Hibisco? Muito legal, hibisco. Tem bastante. E na África a gente usa muito ele. Tem muita plantação dele, assim. E a coisa mais linda a flor dele. Até eu comprei esses dias a caixinha. Como eu falei, eu não gosto de chá, mas aí eu vi lá no coisa e vou levar para ver se tem o mesmo gosto, né? E aí, a flor que tem lá não é a mesma flor da África, é diferente. Exatamente. Para me mandar. Pode... Então, às vezes também tem muito disso, que às vezes a gente fala hibiscos. O hibiscus também, ele tem inúmeras vertentes, ele tem, é uma planta com o mesmo nome, mas o nome científico de cada uma é diferenciado. E, por exemplo, aquele hibisco que a gente vê na rua aqui, em Campo Grande, que é uma florzinha rosa, bonita, não é a mesma flor que faz esses chás. Então, muito cuidado. Foi por isso que me chamou a atenção, porque essa flor é uma coisa comum que a gente vê direto na maioria das casas. Porque, mas, pelo que eu conheço, não é essa flor. Não, e aí, não é. Eu pedi a foto para me mandarem, e se vão mandar lá na caixinha tem um lugar, né? Da coisa, e vou mandar para eles dizer qual que é mesmo. Seria muito legal se vocês procurassem, quem não sabem o que procurar e tudo mais, procurassem coisas locais. Coisas que, por exemplo, às vezes até ir num lugar de erva mesmo, chegar num lugar que tem, num vendedor de erva e falar, qual que mais vende? Onde que planta isso? E saber que, por exemplo, é uma coisa aqui do Cerrado, porque daí é legal, porque já pensou se vocês descobrem um fitoterápico novo? Já põe nome nele e já vira patente, já vê se dá resultado, e aí sim vai. Acho legal. Professora, eu já tomei, a senhora tinha falado para tirar a vontade de comer doce, né? Aí quando eu fazia cursinho, eu fui numa nutricionista, ela passou para mim, Garcinia, eu acho que era. Garcinia Camboja. Uhum. É a melhor que tem para diminuir a vontade de comer doce. Era muito bom mesmo. Só que tem uma delas que é de borrifador.
E aí eu usei uma época. E ele deixa um gosto tão ruim na boca, eu parei de usar, porque era muito ruim. Daí não dava vontade de comer nem doce, nem nada. Daí eu tomava a coisa mesmo que ela Mas não é esse o objetivo? Então, né? É igual aquelas gotinhas que vocês fizeram. Lembra que vocês fizeram umas gotinhas? E ela tão amarga. A Marla que fez o ano passado. Eu tenho ela. Então, era tão amargo, tão ruim, tão negócio. Aí a gente, tipo assim, diminuía realmente a vontade de comer doce. E ao invés de usar, não, a gente falava assim, não vou usar, porque tá tão ruim. Aí eu vou continuar comendo doce. Eu usei ela umas 3 vezes, eu tenho ela guardadinha aqui. Aí, olha aí. Fala, Thaisa. Não, era só isso mesmo que eu tava comentando que você era Então, e aí, geralmente, quando a gente coloca a Garcinia, a gente não põe só a Garcinia, a gente põe Garcinia, fazolamina junto, né? Põe alfa-hidroxipirofano, porque são coisas que daí que eu tomava, era junto com esse daí. Viu? É a fórmula que a gente já está acostumado a usar, a gente já faz meio que... E ajuda, gente, ajuda muito. Então, assim, imagina que você está trabalhando num consultório, é muito interessante você ter um auxílio desses. E mesmo que, às vezes, ele tenha um efeito bem menor, mas a pessoa... A gente não pode esquecer disso, né? O efeito placebo que o medicamento dá, né? Quando a gente prescreve um medicamento e tudo mais, e a pessoa está tomando com cuidado e tudo mais, aí ela também tem aquele efeito placebo do tipo, está me fazendo emagrecer um monte. Então, aí ela foca na dieta e segue a dieta direitinho. E acaba ajudando. Bom, eu vou desligar e vou fazer uma outra chamada para nutrição e metabolismo. Daí, nutrição e metabolismo, nós vamos fazer só uma rapidinha, tipo assim, é só responder perguntas e respostas, ver como que vocês estão e tudo mais, tá? Aí já é mais tranquilo. Vou interromper aqui a gravação.